Fala aí, minha família, tudo bem? Vocês acho que estão estranhando um pouquinho, né? Um rosto assim diferente no canal. Bem, eu sou o Samurai, né? Sou o administrador do Brownie Fogo junto com o Brownie. E aí hoje, por questões de trabalho, ele não conseguiu fazer o vídeo pós-jogo. E aí eu fiquei nessa responsabilidade. Desde já, se inscreva no canal, né? Compartilhe para seus amigos que aqui todos os dias tem notícia do Botafogo, né? E todas as atualizações. E é isso, vamos pra cima, comentar um pouco sobre essa vitória, né, num clássico importantíssimo, para realmente retomar a confiança e lavar a alma, né? 3-0 no Vasco, o resultado mais largo, né, de toda a temporada. Nessa temporada não havia tido um resultado tão de larga escala assim. E vamos lá falar um pouquinho sobre o jogo. Bem, Botafogo começa, né, com uma formação que eu particularmente gostei, né? Haja vista que a gente não tinha Montoro nem Barreira, porque, enfim, o Botafogo gosta de realizar sonhos, né? Os dois se machucaram na Copa do Mundo de Clubes e o Botafogo acaba por não ter pontas de velocidade, a não ser o Jefinho, que nem entrou no jogo de hoje. Mas, assim, Santi na direita, Tuco na esquerda, Savarino pelo meio, se aproximando um pouco mais do Arthur Cabral como espécie de segundo atacante, né? E esse trio de meio, principalmente, foi o que pra mim ganhou o jogo. Eles se movimentaram bastante mesmo, e confundiram muito a zaga do Vasco, né? A tônica do primeiro tempo foi essa. O Vasco até começou a tentar pressionar nos primeiros 8 minutos. O Vasco fez aquela sem pressão, tentar pressionar na saída de bola do Botafogo, que tinha um pouco de dificuldades, mas aí depois dos 10 primeiros minutos, né, o Botafogo conseguiu, com o Danilo e com o Marlon, né, sair bem dessa pressão do Vasco. E saía tão bem com passes verticais, né, nas costas do lateral e com viradas de jogo. Essa transição com viradas de jogo é muito importante, né, para quebrar esses sistemas de pressão. E a tônica do primeiro tempo foi basicamente essa. O Botafogo martelou, até mais ou menos os 30 do primeiro tempo, né? E é uma coisa que, assim, precisa ser criticado. O Botafogo, ele tem, às vezes, muito volume de jogo e não consegue converter as chances que tem. É um Botafogo que chega, chuta, mas não consegue marcar o gol. E isso, para um clube que está lutando para uma vaga na Libertadores, com tantos clubes bons, né, na frente e correndo por fora, é de suma importância você marcar os gols, né, que você tem a chance. Então, assim, o Botafogo, ele perdeu pelo menos 2-3 chances, né? Um bom cruzamento do Vitinho, um belo passe do Marlon. O Santi bateu, a bola mascou, saiu. Segunda chance, Marlon, passe pro Vitinho também, que não conseguiu driblar o Léo Jardim e não conseguiu fazer o gol. E aí, no único lance em que o Arthur Cabral, que não foi bem no jogo de hoje, né, conseguiu fazer um pivô, a bola sobrou pro Tuco Correia, que fez uma bela partida, né, o que é confiança para um jogador, né? Tuco, que antigamente pegava na bola, tentava até fazer uma coisa diferente, mas não conseguia muito, né? E o que são 2 gols para um jogador, né? Com a confiança em jogo, ele hoje foi, para mim, o melhor jogador do Botafogo enquanto ele esteve em campo, né? Com passes, correndo, interceptando bolas. E ele consegue um bom drible dentro da área, é tocado e é marcado o pênalti corretamente, né? Pelo árbitro Bruno Arleu. Teles bate muito bem, né? E me lembra até um pouco aquele pênalti batido no 30 de novembro, né? No saudoso 30 de novembro, na final da Libertadores. E aí o Botafogo sai ganhando por 1-0, né? No momento em que o Vasco até conseguiu um pouco mais equilibrar as ações do jogo, porque o Botafogo cansou um pouco e aí o Vasco conseguiu equilibrar um pouco mais. Na segunda etapa o Vasco faz uma modificação, né? E também muda de lado o Ryan. Ryan passa a jogar pelo lado esquerdo, que estava jogando pelo lado direito no primeiro tempo. E aí o Vasco consegue um pouco dar um certo calor no Botafogo no início do segundo tempo, né? Tem algumas chances, mas assim, não me recordo de nenhuma defesa do Léo Link, assim, ó, grande defesa do Léo Link, né?
um chute do Vasco. Não teve. O Pumita chegou 2 vezes na área, assim, mas assim, nada que assustasse muito, né? E a tônica do jogo mudou um pouco. O Vasco tentou sair um pouco mais com a bola e o Botafogo ficou mais resguardado, tentando sair com esses passes, né, na transição ofensiva, que o Marlon estava muito bem hoje, principalmente nesses passes. E o time saía muito numa velocidade muito rápida, né, em troca de passes. Mas, como sempre, às vezes pecava na hora final, que é mais importante, que é na hora de fazer o gol. Mas numa dessas escapadas, né, Savarino dá um belo passe pro Arthur e ele consegue fazer esse gol que fazia tempo que ele não fazia, né, e que é bom pro jogador retomar a confiança. Ele que sofre com tantas críticas da torcida, né, que não vinha bem, realmente não vinha bem nos jogos. Consegue fazer o gol, extravasa, tira a camisa, leva o terceiro amarelo e infelizmente tá fora do próximo jogo. O David até ficou meio puto com ele, né, porque ele fez isso, mas assim, é a emoção do jogador, tem horas que ele precisa realmente extravasar e a gente tem que entender um pouco. E aí o Botafogo continuou nessa tônica do Botafogo tentar sair rápido com a bola e sempre levando perigo à meta do Vasco. O Vasco não conseguia levar tanto perigo à meta do Botafogo, lá o link, mas o Botafogo sempre levava perigo. O Tuco meteu aí uma bola na trave e o Botafogo teve boas chances de fazer até um placar maior, né, mas acabou não conseguindo. E aí no escanteio, né, depois de um lance, o Telles bate, a bola sobra pro Cuiabano, que tenta bater pro gol, a bola sai mascada, sobra dentro da área, David Ricardo, oportunista, dá um peixinho, a bola bate na trave e volta nas costas do Léo Jardim, bate na cabeça dele e entra, fazendo assim o terceiro gol, né? E a partir daí o Botafogo foi administrando o jogo, fez algumas mudanças, né? Tirou o Tuco, que pediu para sair por cansaço, né? Tirou o Danilo, tirou o Marlon, entraram o Newton, o Alan, e o jogo ficou um pouco mais morno. O Vasco até tentou alguma chance, outra, mas acabou não conseguindo. E de maneira geral, assim, uma partida muito boa da equipe, né? A zaga muito correta, Vitinho muito bem, principalmente hoje ele foi muito bem no ataque, embora não tenha conseguido fazer o gol driblando o Léo Jardim no primeiro tempo. Ele atacou muito bem a área do Vasco, né? E levou muito perigo à zaga vascaína. Meio campo muito bem com Marlon e Danilo. Danilo descendo para fazer a saída de jogo e Marlon com passes verticais, principalmente por trás dos laterais e da zaga do Vasco. Os pontas muito bem, assim, Santi e Tuco, partidas maravilhosas, assim, principalmente o Tuco, né? Muita confiança, buscando o jogo, né? Você percebe que os atletas querem tocar nele, porque sabe que ele vai tentar algo diferente. Savarino no primeiro tempo um pouco apagado, né? No segundo tempo um pouco mais presente, né? Conseguiu atingir a marca de 20 gols e 20 assistências pelo Botafogo. Isso é uma marca assim que há muito tempo não tinha um jogador que alcançava uma marca dessa, né? E no ataque, Arthur Cabral, não gostei muito do jogo dele, né? Depois entra o Cris Ramos, que fazia mais sentido porque assim, a zaga do Vasco estava dando espaço e o Cris, ele é mais um jogador de atacar o espaço, coisa que o Arthur não é muito, né? Então assim, partida muito boa para retomar a confiança, para lutar mais uma vez, né? Continuar essa nossa luta pela vaga direta à Libertadores 2026. Domingo a gente enfrenta o Vitória, às 7 horas no Barradão. E ao decorrer da semana a gente vai projetando o jogo e trazendo novas informações do Botafogo. Desde já, obrigado por chegar até aqui.